Bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre as origens do dízimo. Eu sei que você tem muita dúvida e nós vamos direto ao assunto. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o dízimo não é judaico. Muitas pessoas aceitam ou entendem que o dízimo surgiu a partir do Velho Testamento ou da origem da religião judaica. Isso não é verdade, nós vamos ver que isso aí foi uma prática que aconteceu em diversas religiões. Feita essa colocação, vamos lá para nossa interpretação aí da origem do dízimo. Uma das coisas importantes que nós precisamos dizer é que o dízimo está no epicentro de duas filosofias enganosas, o legalismo e o relativismo. Nós precisamos ter cuidado com essas duas questões para não cometer erros. Então veja o seguinte: essas duas filosofias representam riscos, tá? Já que o relativismo faz com que o cristão se sinta independente do que ele faz, salvo e perdoado independente do que ele faz. E, no caso, o legalismo faz com que o cristão se sinta aceito pelo que faz, como se estivesse comprando a misericórdia de Deus. Então essas duas coisas aí podem levar tanto o legalismo, né, comprar a misericórdia, comprar a salvação, e o relativismo, achar que pode fazer tudo, atrapalha bastante, inclusive quando o assunto é o dízimo. Nós devemos examinar as escrituras, e é preciso ter muita humildade ao fazer isso. Veja bem, em Atos 17:11, examinando-se cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim, né? Então nós temos que examinar se as coisas são realmente do jeito que elas são passadas para a gente. Isso é muito importante na questão do dízimo também. Bom, vamos lá para o dízimo na antiguidade, para a gente perceber que o dízimo não é, eu falei no início do vídeo que o dízimo não é uma coisa judaica, não é uma criação judaica, e até vamos ver quem criou, se foi Deus, se foi o homem, que conclusões a gente pode chegar. Mas veja lá, de 2334 e 2154 a.C., acadianos davam os dízimos das suas posses ao deus Sol Samás. Acadianos, 2300 a.C. Veja bem, 2300 a.C. 2500 a.C. já se tem notícia dos fenícios que davam o dízimo ao deus Melcarte. 2500 a.C. Vamos lá. 814 a 146 a.C., os cartagineses ao deus Heracles. Então perceba, diversas culturas, diversas civilizações praticando o dízimo. 900 a 192 a.C., os espartanos davam o dízimo dos despojos de guerra. Nós vamos perceber que muitos povos tinham essa questão dos despojos de guerra. Não era sobre a sua riqueza, mas o que eles conquistavam nas guerras, eles davam o dízimo. 1050 a 256 a.C., os chineses da dinastia Zhou davam o dízimo das receitas públicas para o sacrifício. Então, tudo que era arrecadado da questão pública, 10% ia para os sacrifícios. Veja bem, China, dinastia Zhou, totalmente uma cultura, uma civilização completamente diferente. 1849 a 538 a.C., os templos da Babilônia eram mantidos através dos dízimos. 430 a 354 a.C., Xenofonte ordena o pagamento do dízimo do que sobrar. Veja aí uma interpretação, uma informação diferenciada. Xenofonte ordena o pagamento do dízimo do que sobrar. Então, se não sobrasse nada para a pessoa, não devolvia ou dava o dízimo. 46 a 149 a.C., Plutarco cita o costume dos romanos ricos dar o dízimo. Outra informação interessante. Plutarco cita o hábito ou costume dos ricos darem o dízimo, não dos pobres. Vão vendo aí as diferentes culturas, as diferentes formas de conduzir a questão. Religiões e dízimo. Vamos explorar um pouquinho as diferenças, né? No hinduísmo, de forma semelhante ao cristianismo, o hinduísmo diz: dar o dízimo antes de qualquer outro uso do dinheiro santifica a porção remanescente, dasha mancha.
dar o dízimo antes de qualquer uso. Então, o hinduísmo tem uma prática muito parecida com o catolicismo, o cristianismo. Certo? Muito bem. Vamos lá. Islamismo. Uma doação anual de 2,5% do patrimônio, zakat. Então, independente da pessoa ter lucro ou não, no final do ano levanta o patrimônio de 100 mil reais, 2.500, dá-se como doação. Perceba, não é 10%, mas é 2,5% do todo, do patrimônio. Vamos para o budismo. O budismo não estabelece uma porcentagem. Não estabelece uma. Em Danya, significa dar, o budismo não estabelece a porcentagem. O que é mais importante? A generosidade. Tá? E agora chegamos no judaísmo, quem atribui a prática, o início do dízimo, mas que não é, como nós já vimos, diversas culturas, diversas civilizações têm essa prática. No judaísmo, doar 10% da renda líquida. O que é renda líquida? Do que sobrou. É? Para a caridade. Não para a igreja, mas para os pobres. Ok? Master, que é fim. Então, o que acontece? Existe uma diferença grande, né, do cristianismo para o judaísmo. Doar 10% da renda líquida do que sobrou para os pobres, para a caridade. No cristianismo, 10% da renda bruta, em muitos casos, né, não podemos generalizar também, tem comportamentos diferentes, interpretações diferentes de algumas igrejas, mas, no geral, 10% da renda total para a igreja. Então, vemos aí uma diferença bem significativa, né? O surgimento do dízimo. Aí vamos ter que ir lá em Abraão, né, em Gênesis, para a gente ver nas escrituras, observar nas escrituras e chegarmos a alguma conclusão. Muitos dizem que foi uma revelação divina. O próprio Deus disse a Abraão o próprio Deus disse que Abraão lhe obedeceu, guardando os seus preceitos antes que existissem como lei. Tá? Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Certo? Então aí nós temos uma interpretação que o dízimo foi uma revelação divina, porque o próprio Deus disse que Abraão obedeceu e guardou os preceitos, os mandamentos, os decretos e as leis. Uma revelação. Então, tem algumas pessoas que defendem que foi uma revelação divina. Outra vertente, a vertente cultural. Não há nada que indique que Abraão tenha seguido uma ordenança divina ao dar o dízimo. Especificamente o dízimo, não há nada que... Tampouco que eu tenha feito de forma regular. O que quer dizer isso? Não há indício, não há na escritura que Abraão seguiu de forma regular a oferta do dízimo. Se há alguma revelação nessa história, é que Abraão não aceitou nada dos despojos. Ok? Gênesis 14, 23. Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Ok? A quem? A Deus? Ao representante de Deus? Não é? Então são duas vertentes completamente diferentes. Uma de que houve uma revelação divina, Deus disse, é assim, e outra que diz que não há nada na Escritura que diga que Abraão tenha seguido uma ordenança. Portanto, era um costume, uma prática cultural da época. Certo? O que dá para chegar em termos de indícios, né, de opinião? E aí, uma opinião. Pelo fato de várias civilizações, várias culturas observarem essa prática de doar aos pobres, aos sacerdotes, à igreja, várias, nós acreditamos que isso, sem ter evidências claras, é muito importante dizer, que isso foi uma prática que surgiu com a humanidade, independente de revelação divina. Ou, se existe essa revelação divina, deve ter ocorrido no começo, e o que eu digo? No começo, o que eu digo? No próprio DNA
Porque tem muita informação que é do DNA. Existem alguns estudantes do comportamento que dizem que a inteligência não está no cérebro, a inteligência está na célula. Tá? Então, se a inteligência está na célula, e não somente no nosso sistema nervoso central, pode, e aí sim, na minha opinião, ter vindo na própria concepção do ser humano essa mensagem, essa informação. Então Deus pode não ter falado isso claramente para as outras civilizações, pelo menos não temos nada marcado, nada escrito, nada comprovado, mas através do DNA, através do registro da informação que está na célula, sim, vem com a criação e, portanto, vem de Deus. É isso aí. Ficamos aí para o próximo vídeo. E lembrando que dízimo e oferta você leva na igreja. Agora, se você quiser deixar um pix para a gente continuar falando sobre o assunto, fique à vontade.